Oi, turma, boa tarde. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai dar continuidade aos níveis de organização do corpo humano. Na aula passada, a gente tratou, então, a respeito da célula e nessa a gente vai tratar, então, sobre os tecidos e órgãos. Nosso objetivo, então, é diferenciar e identificar os tipos de tecidos e compreender o que é um órgão, mas, primeiramente, faremos, então, a correção da atividade da aula anterior. Façam, então, as devidas correções, caso não esteja de acordo com o que você escreveu, para lhe servir, então, de auxílio para provas, trabalhos, dentre outros. Seguindo da correção, falaremos, então, dessa outra organização do corpo humano, que são os tecidos. Mas, afinal, o que são tecidos? Não imagine aí, que tecido é aquele que a gente faz roupa. Tecidos, no contexto biológico, presentes, então, nos organismos vivos pluricelulares, aqueles que são formados, por várias células. Tecidos é um conjunto formado por células razoavelmente semelhantes, onde cada tipo de tecido é capaz de executar uma função específica. Ou seja, várias células vão formar um tecido, mas cada tipo de tecido é capaz de executar uma função específica, como a gente viu, das células. A célula, ela vai ter o formato diferente, porque cada formato vai estar relacionado com a sua função e é igual aos tecidos. Se todos os tecidos fossem iguais, não haveria diferença nas funções e aí não teria um organismo sobreviver possuindo apenas um tecido. Vamos aprender então quais são os tecidos presentes. Teremos o tecido epitelial, que é aquele responsável pelo revestimento de superfícies internas e externas. O que isso quer dizer? Ele vai estar presente tanto do lado de dentro como de fora de uma determinada superfície. Por exemplo, na nossa pele, teremos a epiderme, que é a parte mais externa, ou seja, fora da pele humana, que é constituída pelo tecido epitelial. Nesse tecido, as células são unidas umas às outras. A gente pode ver, então, aí na imagem ao lado, vocês veem, que tem vários retângulos, um ao lado do outro. Então, ali são células que estão unidas, são células do tecido epitelial. Se elas são responsáveis, então, pelo revestimento, é um tecido de proteção. Como eu já falei, está presente na pele e em quase todo o tubo digestório, ou seja, na boca e demais órgãos, que a gente vai estudar mais à frente o que são órgãos. Já o tecido conjuntivo, ele vai preencher os espaços entre os tecidos e os mantém unidos. Eu trouxe então a representação ao lado, onde as linhas brancas são tecidos, e eu preenchi então o vazio entre essas linhas de cor rosa, que é o material intercelular. Esse material intercelular, o que isso quer dizer, Inter, estar dentro. Então, nesse tipo de tecido, as células do tecido, conjuntivo, vão produzir, então, um material que vai ser liberado por essas mesmas células, que é o material intercelular, que é esse rosinha aí, onde vai preencher os locais, que está faltando e vai unir um tecido com o outro. O tecido conjuntivo, então, ele está presente nos ossos e nas partes mole da orelha. Já um outro tipo de tecido, teremos o tecido muscular, que é formado por células capazes de se contrair. Ou seja, as células musculares vão formar o tecido muscular, onde se encontra então nos músculos que produzem movimento no corpo. Podem ser movimento voluntário ou involuntário. O que isso quer dizer, Voluntário, quando a pessoa faz um movimento, como se levantar, dobrar as pernas. E involuntário é quando você não é capaz de controlar, ou seja, o coração. No coração tem tecido muscular, onde ele contrai, para poder pulsar o sangue. E por último, o tecido nervoso. O tecido nervoso ele vai ser formado por neurônios, que são células, como a gente viu na aula anterior, e é encontrado no cérebro, na medula espinal e nos nervos. O
tecido nervoso são longos feixes de neurônios pelos quais são transmitidos os impulsos nervosos, ou seja, é como se fosse uma teia, como vocês podem ver então, né, ao lado. E essas luzinhas laranjas são os impulsos nervosos. Esses tecidos nervosos, né, vão levar e trazer informações, permitindo então a comunicação entre o cérebro e todas as regiões do corpo. Nas aulas mais à frente, a gente vai compreender um pouco mais a respeito da atuação, né, desses tecidos no nosso corpo. Como a gente falou então, né, o que são tecidos, que é um conjunto, né, formado por células. Os órgãos vai ser um órgão, aliás, ele vai ser formado por 2 ou mais tecidos. Entendendo então, né, as células vão formar tecido, tecido vão formar órgãos. E um órgão é formado então, né, por 2 ou mais tecidos que são diferentes, que vão atuar em conjunto. Ou seja, né, vocês e mais 2 amiguinhos são tecidos e vocês 3 vão formar um órgão, ou seja, né, atuando em conjunto para a realização de determinada função no organismo. Como, por exemplo, né, no caso do intestino, ele vai ser um órgão envolvido na realização da digestão do alimento. Quando você, né, consome algum alimento, então no intestino vai ter um processo para digerir, né, quebrar esse alimentozinho para poder você absorver nutrientes. Então, o intestino ele vai ser formado por tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Cada um desses tecidos vai exercer então uma função específica e todos atuando, né, em conjunto, você e mais 3 amiguinhos, no caso, né, vocês são tecidos, em conjunto, né, unidos, vão permitir que o órgão, no caso, né, o intestino, realize funções específicas na digestão de alimento e na absorção de nutrientes, como eu comentei anteriormente. Recapitulando, né? As células vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos. E o que os órgãos vão formar? Vocês têm ideia? Essa é a parte, né, do conteúdo que a gente vai ver apenas na nossa próxima aula. Ficaremos então agora com a nossa atividade, lembrando que tudo o que foi falado na nossa aula de hoje vai estar presente no livro de ciências.